Olá, meus amigos, bem-vindos ao meu canal, um espaço dedicado aos amigos do Brasil, de Santo Tomé e Príncipe, da Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, dos países de língua oficial portuguesa. Aqui vamos falar português de Portugal, para que um dia que venham passar férias aqui a Portugal ou que emigrem para o meu país, estejam à vontade com a língua portuguesa falada em Portugal. Vamos aqui desmistificar também algumas palavras que são diferentes nos países e noutros. E estou-me a recordar, por exemplo, dos tantos vídeos que já vi sobre imigrantes brasileiros, casais brasileiros que vêm viver para Portugal à procura de uma melhor qualidade de vida e que chegam aqui e o primeiro impacto que têm é o sotaque do português de Portugal. Dizem que nós falamos muito depressa, que... Mas eu disse aos fiscais, se eles metem aqui os pés, metem os pés a seguir a freguesia, em cheio, e no fim tem que vir ambulâncias para buscar os feridos e eu estou ao termo. Depois vocês estão dispostos a medidas radicais. Radicais, completamente. Tem que ser aqui neste recinto, aqui não é. Não damos ênfase às vogais, até gaguejei, vejam só, e isso torna difícil a comunicação. O meu conselho é que, assim como estão a planear a vinda para cá, quer seja em férias ou para emigrarem, em termos económicos, tentando arranjar casa, procurar trabalho, escolher a cidade onde querem morar, enfim, ouçam também aqui o falar de português de Portugal para perceberem as palavras quando cá chegarem, perceberem algumas das palavras. Se não entenderem bem, e nós usamos aqui não a palavra entender com mais frequência, mas sim perceber, se não perceberem bem, perceber e entender é igual, vão ter uma primeira dificuldade, dá sempre aquele nozinho na garganta, afinal emigrei para um país que pensava que falava a mesma língua e eu não estou a perceber nada. Estejam descansados porque os portugueses gostam muito da cultura brasileira, da cultura moçambicana, da cultura angolana e estão muito familiarizados com a língua, com o sotaque destes países de língua oficial portuguesa. E, portanto, nós entendemos bem quem vem do Brasil, entendemos praticamente bem, não conhecemos algumas gírias, alguns tratos mais, digamos assim, mais pessoais, mais internos do Brasil, mas através das novelas, através das músicas, através dos contactos que temos com outros amigos brasileiros que já vivem aqui há muito tempo, dos nossos familiares que vivem no Brasil. Todo português tem alguém que vive no Brasil, alguém que vive em Moçambique, em Angola, alguém que vive por esse mundo fora. E hoje ela está trazendo o rapaz para dentro de casa. Égua, viu? Que essa juventude de hoje muda de ideia como que muda de roupa, Canda. Então é porque ela trazer Vitor para dentro de casa não achei ruim, não? O português foi sempre um povo muito imigrante e ao longo dos séculos tem saído de Portugal à procura também de melhor qualidade de vida para outros países por esse mundo fora. Hoje é até estranho não encontrar um português até no país mais pequenino da zona mais longe desse mundo afora. Portanto, sejam bem-vindos a Portugal e, nesse sentido, o que nós pedimos é que, se vêm para Portugal, no vosso planeamento, e veja para o pessoal do Brasil, planeamento aqui em Portugal, planejamento aí no Brasil, a diferença é muito pouca. Basta estar com a mente aberta para perceber e entender que há aqui uma ligeira diferença. Há outras palavras que são diferentes, nós vamos já fazer isso a seguir. Vamos falar sobre algumas palavras que são mais difíceis ou que causam mais estranheza a quem chega, mas para já gostaria que subscrevessem o meu canal, que deixassem um likezinho, que ajudassem aqui o canal a crescer, para que possamos chegar a muito mais gente de Portugal, do Brasil, de Timor, da Guiné, por esse mundo fora, de gente que quer vir para Portugal e quer entender este linguajar, digamos assim, mais fechado, dizem vocês, para nós parece-nos natural. Nós gostamos muito de todos os sotaques. Primeiro começamos a contar o preço do gasolina, estrume, fungicidas. E é assim que as mulheres são representadas, por mães, esposas, líderes, agricultoras e fontes de inspiração para quem quer ver o nosso setor desenvolver. Porque aqui somos todos por Moçambique. E, portanto, não percam o vosso sotaque, não percam a vossa maneira de falar o português. O que peço é que façam um esforço para entender o nosso português, uma vez que vocês vêm aqui para Portugal continental e têm necessidade
de falar, de perceber, de entender, para poderem fazer a vossa vida. Deixem então, subscrevam o canal, deixem então um likezinho, ajude-nos, que nós estaremos aqui com muitos vídeos para falar sobre estes assuntos. Hoje vou aproveitar, já a seguir, para falar de algumas palavras que são aquelas que vocês mencionam nos vídeos quando chegam a Portugal, sobretudo os amigos, os casais que vêm do Brasil para Portugal. E vamos começar já por uma extraordinária, que é o facto de vocês acharem estranho que aqui em Portugal nós digamos autocarro quando nos referimos a um transporte público e não ónibus, como vocês dizem aí no Brasil. O curioso é que essa palavra que vocês usam no Brasil, ónibus, que quer dizer transporte coletivo, ela tem origem na língua inglesa. Os ingleses dizem omnibus quando se estão a referir a um transporte coletivo. Essa palavra foi introduzida aqui em Portugal há muitos anos, no início do século, século XX, quando começaram a ver os transportes, os carros, os transportes de tração motora, digamos assim. Aqui em Portugal chegou a chamar-se auto-omnibus, assim, adaptando a palavra inglesa, juntando-lhe o auto, que em português de Portugal significa movimento, não é? Movimento autónomo, portanto, sem recurso nem a cavalos, nem a pessoas a puxar o veículo, né? Portanto, um recurso de um movimento autónomo, chegou a chamar-se auto-omnibus, e depois esta palavra em Portugal foi perdendo peso e acabou por se transformar em autocarro. São duas palavras, o tal movimento, auto, e o carro, que passou a existir aqui em Portugal no início do século, muito poucos, o país é muito pobre, mas que depois se foi desenvolvendo. Daí a palavra autocarro em Portugal. É claro que ou através da imigração portuguesa para o Brasil, ou através de outras influências que as línguas sofrem, e já vamos falar sobre isso, no Brasil a palavra de omnibus transformou-se em ónibus, e portanto as duas são válidas. O que é importante aqui é perceberem que quando chega um caso, se nós nos referimos a autocarro, estamos a querer dizer ónibus, e portanto não há que haver dúvidas nenhumas. Uma vantagem do português de Portugal, ou dos portugueses em Portugal, é que por causa desta influência, da proximidade aqui a tantos outros países, nós conseguimos entender, nós temos várias palavras que usamos para um mesmo assunto. Por exemplo, entender e perceber. Nós usamos mais o perceber, e eu estou a repetir esta palavra sistematicamente porque é uma das palavras que, sobretudo os amigos que vêm do Brasil, têm mais dificuldades porque não entendem. Perceber. Nós fechamos aqui os S e parece uma coisa estranha, mas perceber é igual a entender, é igual a compreender, e portanto nós aqui em Portugal usamos estas três palavras para o mesmo assunto. Portanto, quando nos falam em entender, nós entendemos que se trata de perceber. Quando nos dizem perceber, nós entendemos que se trata de compreender, e portanto torna-se mais fácil. Esta abertura que eu particularmente peço aos amigos que vêm do Brasil e de outros países de língua lusófona, tenham também, para facilmente se integrarem aqui neste nosso sotaque, que é muito variado, de norte a sul do país. A maneira de falar é diferente, tem algumas coisas diferentes, mas isso depois fica para outra situação. Fomos que ando agora, tenho intoxicado pessoas. A coisa ainda dói perto da minha casa, andava um fogo enorme. A gente não podia sair à rua, não respirava. O meu neto estava lá, coitadinho, todo abafadinho dos olhos, e preocupa, então a gente vai fazer. Faz uma de Roma e mete-se dentro. Tem uma outra palavra também, que é xícara. Xícara é aí no Brasil, chávena aqui em Portugal. Mas porquê esta diferença? Bom, aqui em Portugal nós usamos este termo xícara no final do século XIX, sobretudo porque era uma chávena, digamos assim, uma xícara. A xícara só era usada nas cortes reais. Os pobres, a classe popular, não usava xícaras. Usava para tomar o seu leite, o seu café, fosse o que fosse, um objeto arredondado a que chamavam, e que chamam, ainda hoje existe, malga.
ou tigela. Era o objeto usado pelo povo. Só as cortes, só os nobres usavam a xícara. Provavelmente terá ido para o Brasil, provavelmente, isto não é uma certeza científica, aliás, aqui não há certezas científicas da minha parte, nem se trata de nenhuma aula de português, é apenas uma conversa que vamos tendo. A xícara terá ido enquanto termo uma corte portuguesa que fugiu para o Brasil para evitar aqui as invasões francesas e essa palavra permaneceu aí até os dias de hoje. Em Portugal foi caindo em desuso, assim que a nobreza deixou de existir com a Revolução Republicana, a palavra foi caindo em desuso e hoje nós usamos chávena. Chávena, que é um termo que não é português. Por aquilo que eu investiguei, chávena é um termo que nos aparece de palavras chinesas. Por exemplo, chakvan, que tem o mesmo significado de chávena na língua chinesa. As línguas não são estáticas, não permanecem a partir do momento em que se fala uma determinada língua, ela não permanece igual ao longo dos tempos, dos séculos, da vida dessas comunidades. As línguas são organismos dinâmicos e sofrem influências dos países que as rodeiam, da forma como as populações tratam determinadas palavras, que elas podem mudar de sentido em função do uso das populações. A língua está ao serviço de cada uma das populações, portanto é para as populações se entenderem, para as pessoas poderem comunicar e, portanto, é natural que daí surjam algumas mudanças. Eu, se estiver a falar muito rápido aqui neste vídeo, vocês perdoem-me, mas eu prometo no futuro falar mais devagar. Também tenho que me ir habituando ao facto de a minha maneira de falar poder não ser perceptível aí desse lado. De qualquer forma, agradeço a vossa escuta aí desse lado e espero que deixem também comentários neste meu vídeo para que possamos ir interagindo. Se tiverem palavras que acham que são mais difíceis, questões que tenham dúvidas, vão deixando aí nos vossos comentários para que eu possa, em futuros vídeos, vos responder essas questões. Como sugestão, eu gostaria de deixar para aquelas pessoas que pensam em emigrar em Portugal, não só turistar, mas emigrar para Portugal, dos diversos países da língua oficial portuguesa, antes de o fazerem, durante o vosso planeamento, escutem vídeos falados em português, escutem vídeos das nossas televisões aqui em Portugal, os noticiários, saibam mais sobre como é que Portugal funciona. Boa noite. É o fim da cerca sanitária em Odmira. A cerca nas duas freguesias do concelho vai ser levantada a partir da meia-noite. Um grande abraço, espero que subscrevam o canal e até o próximo vídeo.